Shabbat Shalom, peço licença aos presentes, peço licença à nossa audiência para fazer os comentários a respeito dessa nossa belíssima Parashá. Impressionante. Podem sentar todos, por favor. Então, a Torá é impressionante. Ela realmente nos traz tanto conhecimento e saber. Eu estava conversando com um bom amigo aqui antes de começarmos aqui o nosso serviço. Ele estava falando a respeito de ateísmo. O que é o ateu? Eu não sabia, ele me deu a origem da palavra, vem do grego. O ateu é aquela pessoa que confiou no Deus, lembra que é Grécia, tá? É o paganismo, é todo tipo, enfim, de idolatria. Então ele acreditou no Deus dele. Oh, esse Deus vai me dar isso, aquilo, outro. Eu vou dar dinheiro, eu vou dar animais, eu vou dar isso, aquilo, outro. E acreditou. Ora, esses deuses não têm poder nenhum, não há poder nessas deidades. Então ele pode pedir, rogar, pode dar pulinho, pode ficar de cabeça para baixo, que não vai acontecer nada. Esses deuses não têm poder nenhum. Quem tem poder é o Eterno. Enfim, aí, o que isso tem a ver com a nossa Parashá? Tudo a ver. Olha só, olha que coisa interessante. Nós precisamos... nós temos os nossos mandamentos. Nós precisamos atender. O que aconteceu naquela geração? Aquela geração, ela é como diz aqui, que o mundo está corrompido. Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque estão corrompidas todas as criaturas. Enfim. E aí fala mais: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles. Não existe nada mais moderno, mais atual do que Torá. Torá é impressionantemente moderna. Por que o Eterno ficou aborrecido com o roubo? Quando o Eterno expulsou Adão e Eva do paraíso, o que aconteceu ali foi o seguinte: ele falou, olha, você vai tirar do suor do teu rosto o teu sustento. Exatamente. Tirar do suor do teu rosto o teu sustento. Ele não falou assim, você vai tirar do suor do rosto do outro o teu sustento. Ele não falou isso. Ele falou que cada pessoa deve tirar o seu sustento do suor do seu rosto. A pessoa que tira o seu sustento do suor do rosto do outro, essa pessoa é aquele que está roubando. Eu explico. O que é um bom negócio? Um bom negócio é o seguinte: vamos supor a pessoa, um mecânico de automóveis. Então eu tenho o meu carro, ele está enguiçado, então o mecânico vai lá e conserta o carro e diz, olha, o serviço custou R$100. A pessoa que recebeu o serviço pensa assim, puxa vida, que bom, só R$100, ele resolveu o meu problema, que ótimo, que excelente. Já o mecânico, ele pensa assim, puxa, para mim foi tão fácil fazer isso. Esses R$100 valem mais do que o valor do meu serviço. Já o cliente, ele pensa, o valor do serviço vale mais do que os meus R$100. Ótimo. Então, um está tirando o suor do seu rosto, do seu sustento do suor do seu rosto. O outro está pagando de uma forma honesta e íntegra o serviço do outro. Então, não está havendo aqui a exploração, o roubo não está havendo. Isso é um trabalho justo, adequado e correto. O que acontece hoje é exatamente isso. Nós temos, por exemplo, aqui pessoas em dificuldade, pessoas que não conseguem se sustentar, pessoas que vivem na rua. Nós temos pessoas que, mesmo vivendo em casas e tudo, pouco tempo para o sustento de suas casas.
de suas famílias, enquanto nós vemos pessoas aí vivendo nababescamente, explorando essas pessoas pobres. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Na época, o Eterno não perdoou. O Eterno falou o seguinte: olha, eu vou destruir o mundo com um Mabu. Eu vou trazer águas que vai afogar a todos, exceto aqueles que estão juntos a Noa, porque Noa é como diz, estas são, bem no início, estas são as gerações de Noa. Noa foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. Ou seja, aquele negócio que ele tinha falado, a pessoa, o Eterno, ele não se afasta de ninguém. Eu não estou falando, as deidades não se afastam, não se chegam a nada, porque não tem poder. Mas eu digo o Eterno. Muitas pessoas dizem, Deus se afastou de mim. Não. Olha o que aconteceu aqui. Não foi Deus que se afastou do povo, não. Foi o povo que se afastou de Deus, fazendo aquilo que o Eterno falou para não fazer. Não faça isso. E o povo fez. Ou seja, quem se afastou de quem? Foi o Eterno que se afastou do povo ou foi o povo que se afastou antes do Eterno? O Eterno se afasta tanto da pessoa quanto a pessoa se afasta dele. Não é o Eterno que se afasta das pessoas, o Eterno está junto a todos, a todo momento. São as pessoas que se afastam dele. Nada mais moderno do que a Torá, para dizer o que está acontecendo exatamente hoje, nos dias de hoje. As pessoas estão explorando outras pessoas. É um crime que está acontecendo. As pessoas estão roubando de outras pessoas. É um crime isso que está acontecendo. E isso, na época, foi motivo de destruição de todo ser vivo, exceto aqueles a quem Noa acolheu na arca. E o resto tudo pereceu. Olha só, nós temos que entender o nível de poder do Eterno. Vamos ver, olha só como é que impressiona o nível de poder do Eterno. Eu estive fazendo as contas, por alto, do tempo em que a arca esteve fechada, com todos aqueles seres vivos ali dentro. Deu quase 600 dias, deu em torno de 580 dias, mais ou menos isso, 580, por aí, por alto. Imagina o seguinte, cada animal daqueles precisava se alimentar. Ou não? A água tinha bastante, não tinha alimento suficiente, porque não existe espaço suficiente numa arca daquele tamanho para manter alimento para todo mundo. E todo mundo viveu e comeu e se alimentou. Todo mundo. Vamos fazer um paralelo. O povo, quando saiu do Egito, nós moramos 40 anos no deserto. Quem é que colhe e planta alguma coisa no deserto? Não há como. É o Eterno quem sustentava, durante 40 anos, o povo. O Eterno que tem o poder de sustentar por 40 anos, essas pessoas não vai sustentar um grupo de animais por 600 dias? Ele tem o poder total, completo. Sempre teve, sempre terá. Ele é eterno. Nós precisamos entender o seguinte: o que estava faltando ao povo naquele momento? Saber, conhecimento, lei. O que a água representa? A água representa o conhecimento. O que o povo precisava era conhecimento. O Eterno mandou o conhecimento, mandou a água, simbolizando ali o conhecimento. O que o Eterno trouxe ao povo foi o conhecimento. E aí o que acontece? O conhecimento é o alimento espiritual. E o que é o alimento do corpo? É o alimento comum. O Eterno trouxe o alimento comum também. Ou seja, é o Eterno que traz para cada um de nós, todo o tempo, o alimento espiritual e o alimento do corpo. Durante 600 dias quase, todos aqueles animais se alimentaram e sustentaram seus corpos. O conhecimento
que estava sendo trazido ali através das águas, representando as águas, o Eterno trouxe ali o conhecimento ao povo. Então, as pessoas passaram a ter tanto o conhecimento, quanto o conhecimento do alimento da alma, quanto o alimento do corpo, que é o alimento em si. É assim que o Eterno se revela a nós. Torá é a coisa mais moderna que existe. O que está acontecendo hoje? No mundo, não é do Brasil só, no mundo inteiro está acontecendo esse tipo de pecado, esse tipo de absurdo. As pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque algumas pessoas acham que eu tenho que tirar o meu sustento do suor do rosto do outro. Ou seja, a pessoa trabalha, se esfalfa todo, sofre, luta, se esforça para levar o alimento para casa. O que acontece? Alguém vem e toma esse alimento. Seja em forma de imposto, seja em forma de assalto das vítimas da sociedade. Então, é o que eu digo. Torá era moderna naquela época e é moderníssima hoje. O ser humano é o mesmo ser humano. Vamos entender, vamos crescer, vamos entender que é o meu esforço que me sustenta. Quando eu faço um negócio com outra pessoa, se o negócio não for bom para outra pessoa, só for bom para mim, isso é roubo. Eu estou roubando essa pessoa. O negócio tem que ser bom para os dois lados, senão caímos aqui no merecimento do dilúvio. E eu gostaria agora de ouvir a opinião também da nossa mesa, das mulheres, do pessoal que está nos assistindo. Shabbat Shalom, com a permissão aí do nosso dirigente, o Zaitun, Benjamin Zaitun, e os nossos amigos da mesa, comentar um pouquinho, e deixar um espaço para os demais também, né? Essa porção ela é rica em comentários. A gente sabe que aqui vem mostrar para nós, ou trazer a nossa memória, podemos dizer um segundo início, né, da humanidade na Terra. Porque a gente estudou a semana passada a porção de Bereshit, né? Bereshit, que foi no princípio de tudo, né? Quando Deus criou todas as coisas, organizou tudo e colocou o ser humano na Terra, né? Criou o ser humano e colocou na Terra e disse: crescei e multiplicai, né? Frutificai e multiplicai. Aí passou 1.600 e tantos anos, segundo a contagem do Talmud, e passou 1.665 anos, até que chegou esse momento que Hashem olhou para as suas criaturas, né? E para o seu planeta que ele criou com todo o carinho, e viu que estava tudo corrompido, né? 1.600 anos depois, tudo se corrompeu. E ele diz: vou destruir tudo. Mas quando ele colocou no seu coração em destruir, ele viu que tinha um homem que não merecia morrer, merecia ser salvo, né, daquela destruição iminente. E por conta disso, então, além dele, ele também poupou a espécie, toda a espécie que ele havia criado, né? E colocou no seu coração, então, de destruir toda a maldade da terra, toda a maldade. Mas, infelizmente, por conta da maldade, muitas criaturas morreram, né? Muitas criaturas morreram. Foi salvo apenas o suficiente para dar sequência na espécie na terra, né? E a gente vê, então, que Noé, ou Noah, ele representou a segunda criação, né? E tanto é que quando ele sai da arca, Hashem repete a mesma palavra que ele falou para Adam e Rava, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. A gente não leu essa parte, essa está na porção da leitura do próximo ano, né? Deixa eu ver se eu
se eu me localizo, acho que eu não separei aqui. Mas o fato é que ele repetiu essa frase, né? Aqui achei, capítulo 9. Né? Capítulo 9, Passuque 1 diz assim, ó, e abençoou Elohim a Noah e aos seus filhos, né? E disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma frase. Então foi um início, foi um reinício novamente, né? Da criação de Deus. E depois teve um terceiro início, segundo nossos sábios também, quando Israel saiu do Egito, de Mitzrayim, é considerado como o reinício do novo, o começo do mundo novamente, né? Tanto que Hashem lembra Israel, quando estão saindo de Mitzrayim, da observância de Shabat, né? Da observância de Shabat, que vem em primeiro lugar, né? Observância de Shabat, porque Shabat é o complemento da criação divina, né? Ele criou tudo e finalizou no Shabat ali e abençoou, santificou Shabat e deixou como um sinal da criação, né? De tudo. E Baruch Hashem por isso, né? Então isso a gente vê que tudo vem fazendo uma conexão e tudo para o bem, né? Acontece coisas ruins? Acontece, mas tudo é para o bem, né? Tudo é para o bem, né? É uma curiosidade, né? Vou deixar para vocês comentarem. Quando foi feita a leitura aqui, no Passuque 11, da primeira aliada, diz assim, ó, e corrompeu-se a terra diante de Elohim e encheu-se a terra de roubo. Interessante. Roubo lá em hebraico, tá? Hamas. Só uma curiosidade. Dá para se notar o porquê esse nome, Hamas. Shabbat Shalom. Eu tô no meio do dilúvio, então as águas ainda estão baixando, as ideias ainda estão demorando para aparecer, mas eu queria fazer duas perguntas ao cabalista Hanok com relação a dois números que foram citados aqui para os comentários dos dois sábios que me antecederam. O Zaitun falou de 600 dias, 6 é o número de final de ciclo. 600, todo o ciclo que acaba termina em 6. Daí para no sexto dia, Hashem criou o homem e parou de criar. E aí Abinadab comentou aqui e falou em 1.600 anos, 6 de 1, 7, 7 é um novo ciclo. Então, para mim, são dois números cabalísticos e dois sinais de ciclo. E como o Hanok é um grande cabalista, eu queria que ele comentasse isso para a gente. Shabbat Shalom, Boker Tov Lekulam, um bom começo de dia a todos, né? Antes de começar o meu comentário, agradecer a presença de todos que estão hoje aqui presentes neste dia de Shabbat, na Parashat de Noah. E antes de começar também o meu comentário, pedir a permissão de todos que estão hoje aqui presentes, os meus parceiros que estão aqui na mesa junto comigo, me acompanhando a comentar esta porção da Parashat de Noah, o Benjamin Saitun, o nosso Shelitá, o nosso presidente que já deixou as suas participações, as suas considerações desta porção da Parashat de Noah, e as mulheres que nos estão acompanhando do outro lado das poltronas, e aos nossos internautas que nos acompanham através da internet, que também estão participando junto conosco deste grande momento, e especialmente aos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a falar neste dia da porção da Parashat de Noah. Começar a minha participação com o seguinte, né? Parashat de Noah é uma parashat muito interessante e é uma parashat que precisa ser estudada bem profundamente, porque ela tem um parecido muito grande com, em uma forma mais global, né? Uma forma mais ampla. A Parashat de Noah é como um pequeno Bamidbar, ou seja, a porção de Noah é como um pequeno livro de números, né? O livro de números, como já falei em algumas outras oportunidades, o Sefer Bamidbar
É um livro que mostra, que traz a visão, que ensina aos Bnei Israel, ou seja, que faz ver a pessoa que lê o livro de Bamidbar todos os erros, todos os momentos ruins, todas as situações erradas que os Bnei Israel fizemos naquela época, nos 40 anos no deserto, né? E a Parashá de Noé é um resumo global de tudo isso, só que antes, né? Antes do que nós conhecemos como o Pacto de Abraão, né? O Pacto de Abraão, que é a circuncisão, e todos os Bnei Israel que descendemos dele, que é isso que estamos falando a respeito da porção, o livro de Bamidbar, né? Isto é prévio ao pacto com Abraão, né? Mas, contudo, é muito importante e muito relevante, especialmente aos nossos dias. Antes de continuar o meu comentário, fazer um chamado de atenção ali no chat da comunidade, foi deixado uma enquete, né, que tem muito a ver com a porção da Parashá de hoje, que diz assim, né? Se estivéssemos nos dias de Noé hoje, se nós estivéssemos na época de Noé, seríamos poupados? Nós seríamos poupados, né? Então é uma pergunta que é importante sempre fazer essa pergunta. Todos os anos que passamos pela Parashá de Noé, é importante fazermos essa pergunta, porque aparenta ser que cada dia estamos fazendo que a nossa geração se pareça mais um pouco à geração de Noé, né? Então a nossa preocupação é: seremos nós capazes de fazer a tarefa contrária a essa geração, a nossa geração que está procurando mais uma vez se aproximar daquilo, né? Para continuar o meu comentário, eu vou precisar da ajuda do meu mestre, o Moshe Ben Israel. Eu vou precisar que ele leia mais uma vez, vou ter que fazer ênfase a leitura que tanto Benjamin Saitun quanto o Avinadab Ben Israel trouxeram. Primeiro, capítulo 6 de Gênesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 11 e 12, por gentileza. Página 16 do Humash. E corrompeu-se a terra diante de Deus, e se encheu a terra de roubo. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque tinha corrompida toda a criatura. Porque tinha corrompido toda a criatura e o seu caminho sobre a terra. Isso, né? Então, num primeiro momento, Hashem está olhando para a terra e está fazendo um análise do que está acontecendo, né? O que está acontecendo nesse momento. E eu vou ter que apoiar-me no comentário do Avinadav, trazer um pouquinho mais de esclarecimento a essa questão. Diz assim no versículo 11 do capítulo 6, diz: Batishahed haaretz livnei a Elohim, ou seja, e pecou, né? Esse het, né? Vem da palavra hebraico het, que é pecou, né? Ou seja, se corrompeu, né? A haaretz livnei a Elohim, a terra em frente a Elohim. Batimale a haaretz hamas, né? Batimale vem do mesmo verbo da palavra mabul. Mabul é encher, né? Fazer que uma coisa se sobrecargue de um determinado objeto, de alguma determinada coisa, né? Vai malé, né? Ares Hamas, né? A terra de Hamas, né? Se encheu a terra de Hamas, né? Mas que é Hamas, né? Hamas, na tradução ao português, fala que é roubo, né? Mas a palavra correta para Hamas não é roubo, né? Hamas, em hebraico, seria a melhor tradução, mais uma vez lembrando que não existe tradução perfeita do hebraico a nenhum idioma. A palavra mais parecida ao que Hamas representa é violência, né? Violência, né? E que é violência? Que são atos de violência, né? Violência, normalmente, nós falamos como quando alguém tem raiva de uma outra pessoa e aquela pessoa bate naquela outra pessoa. Esse é um ato de violência. Mas violência, até no próprio significado da palavra, a etimologia da própria palavra aqui no português e nos restantes dos idiomas, não é isso. Violência é quando você passa de um limite, né? Você viola alguma coisa, né? Por isso é que quando você tem aqui no português é interessante, no espanhol tem outra forma de falar, mas também existe essa questão. Quando tem um frasco, quando tem uma jarra, quando tem um recipiente que ele é selado, né? Se você tira esse selo, você
violou o selo, né? Se quebrou a integridade daquela questão, né? Eu estou fazendo esse comentário pelo seguinte: na semana passada, dos principais comentários que foram feitos foi a respeito da ordem, né? Hashem nos trouxe a Olam Hazé com uma missão. A missão é nós trazermos ordem, organização ao mundo presente, né? Então, surgiram vários comentários no chat na semana passada do seguinte, porque foi feita uma pergunta, né? Será que nós, seres humanos, estamos cumprindo com essa tarefa de trazer ordem ao Olam Hazé, né? E muita gente falou, viu, mas como é que não estamos conseguindo com essa tarefa se tem massacres, se tem roubos, se tem ditaduras, se tem tantos problemas no nosso mundo atual, né? Como é que nós estamos cumprindo esse mandamento de organização? E muitas vezes quem olha de fora do judaísmo vai falar, e onde que está Deus? Apoiando o comentário do Benjamin Saitun e de seu amigo que falou a respeito do ateísmo, né? E onde está Deus toda nessa situação? Em tanta confusão, em tanto problema, cadê Deus? Né? Onde que está Ele? Por que Ele não resolve as coisas? Ele não resolve as coisas porque na hora que Ele decidir resolver as coisas vai acontecer o que aconteceu em Noah, né? E Hashem está nos poupando dessa situação. O senhor quer falar alguma coisa antes? Sim. A respeito da enquete que você colocou aqui na relação se hoje tivesse Hashem nos olhando com o mesmo olhar que olhou a civilização ou os contemporâneos de Noah. Mas lembrando que os contemporâneos de Noah eram descendentes diretos de Adão. Eles tinham, a gente estava lá falando de pessoas que tinham uma longevidade de vários séculos, uma proximidade muito maior de Adão, que era ele tinha uma natureza divina e muito diferente da nossa. E que de lá para cá a gente veio. Depois disso, a humanidade foi cerceada em anos de expectativa de vida e não se sabe qual que era o alcance, qual o poder, qual que é a proximidade de Adão que tinha essa geração e o quanto mal eles podiam fazer, o quanto eles podiam transgredir. E será que nós a Hashem não falou, não vou mais passar a água sobre a terra porque vocês não vão ter oportunidade de fazer todo o mal que eles tiveram? Ou é só uma conjectura na minha cabeça? Sim, existem várias interpretações nessa questão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mas não com dilúvio, porque para isso ele fez el arco iris o el arco celestial como promessa que ele mais nunca ia acabar o mundo com dilúvio, com Mabul. Sim, mas a pergunta do doutor é uma pergunta filosófica. Hashem fez essa promessa por quê? Porque ele não ia destruir mais a terra, ele não ia trazer mais um momento, um cataclismo tão grande como aquele, ou porque o cataclismo futuro, Hasbe Shalom, não aconteça, né, seria pior, né? É a questão que fica na mesa, né? E é uma pergunta válida, também está muito ligado com a pergunta da que se nós seríamos poupados se estivéssemos na época de Noah. E a resposta a essa pergunta está totalmente nas nossas mãos, né? Nós que tomamos a decisão de levarmos organizadamente ou desorganizadamente ao nosso mundo a melhorar ou a ser destruído, né? Então temos que tomar cuidado com essa questão. E voltando à questão de violência, né? Então o homem, nós, seres humanos, fizemos que a criação, o mundo, se distorcionasse de uma forma tão incrível naquela época e na nossa época, que todos os valores, todos os limites, todas as questões que eram boas, que nós aprendimos dos nossos pais, tudo isso nós viramos aos contras, viramos ao avesso, né? Toda essa questão. E foi isso que levantou a raiva do sagrado. E o Abinadab Ben Israel acaba de lembrar de um comentário importante também na Parashá passada, mas o que corresponde para o terceiro ano de leituras. Hashem dá um decreto: não mais um homem viverá muitos anos. 120 anos será o limite, né? A partir do momento que Hashem tomou essa decisão, né? Ainda a época de Noah eles viveram muitos anos, mas com o decorrer do tempo essa cláusula, esse contrato começou a estar vigente, tanto que nos nossos dias nós
possivelmente nenhum de nós conheça alguma pessoa com mais de 100, 110 anos, né? É muito difícil, é muito estranho conseguir ver uma pessoa viva com uma idade tão avançada, né? Então nós vemos a veracidade do que a Torá nos está falando nesse momento, né? Mas voltando mais uma vez para esta questão, né? Importante, além de identificarmos o que estava acontecendo naquela época, é importante identificarmos o que estava acontecendo naquela época, que já falamos a respeito da violência. Agora precisamos olhar para o nosso mundo atual e perguntarmos: será que nós estamos levando o mundo para o bem ou será que nós estamos levando o mundo para essa mesma violência que existia naqueles tempos de Noé? Eu não posso responder essa pergunta, cada quem responderá essa pergunta de acordo com o que os seus olhos enxergarem. Mas fica uma tarefa importante, né? Fica uma tarefa importante, que é a tarefa de Noé e Moshe, né? Então precisamos fazer um contraste importante. Os tzadikim, os justos, a cada geração são diferentes. Não todos os tzadikim, não todos os justos da nossa história são iguais, né? Por que não são iguais? Ou por que não são iguais eles em todas as épocas? Porque o mundo, né? O mundo, com o tempo, tem se afastado de Hashem. E a capacidade do homem de se aproximar a Hashem tem sido mais complicado que em tempos antigos, né? Isso uma vez eu acho que já tinha falado em algum momento, que para Abraham Avinu, nós lembramos de Abraham Avinu cada vez que fazemos a tefilá de Shacharit, né? A reza de Shacharit é lembrança da reza que Abraham Avinu fazia diariamente, porque ele fala a Torá que ele acordava cedo, né? Então vem uma pergunta dos sábios da nossa atualidade e falam: para quem é mais fácil acordar cedo? Para Abraham, que não tinha televisão, que não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha novela, ou para nós, que temos tanta contaminação e temos tantos problemas? Para quem era mais fácil? Hipoteticamente, isso não diminui o mérito dele e não aumenta o nosso de forma imediata, né? Mas para nós é muito mais complicado acordarmos cedo para fazer o bem, né? Então, cada justo a cada época é diferente. Mas o importante não é as diferenças, sino o importante é conseguirmos fazer a nossa parte, a nossa tarefa. E Noé teve a capacidade de fazer a sua tarefa, ainda que muitos sábios reconhecem que não foi cumprida de forma perfeita, mas contudo Hashem fala, o próprio Benjamin Saitun falou: Sadik Tamim Ayub Bedorotav, né? Um homem justo, perfeito nas suas gerações, né? Mais uma vez ele faz a aclaração na sua geração, né? Por isso que mais uma vez estava falando, a cada geração os tzadikim também mudam as suas características, mudam as suas capacidades, né? Então eu queria fazer uma comparação entre Noé e entre Moshe Rabbeinu, e vou precisar mais uma vez da ajuda do meu mestre Moshe, aproveitando ele mesmo ali, ele nos ler o capítulo 6, versículo 13, por gentileza. E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Agora pode ler o 14. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, compartimentos farás na arca, e a untarás por dentro e por fora com betume. Isto, né? Então Hashem dá um decreto e Noé não argumenta nada, né? Ele não argumenta nada e é uma conduta de um justo, porque Hashem falou, o que Hashem falou é lei, é ordem, né? Por isso é que nos tempos de Noé, na sua geração, ele foi justo na sua geração. Mas a partir de Abraham Avinu deixa um legado muito importante para todos os Bnei Israel, para todos os seus descendentes, que já foi falado em alguma oportunidade passada. Abraham Avinu tinha um mérito muito grande, que era a capacidade de Abraham de questionar tudo, a sua época e até o sagrado, né? Abraham Avinu tinha a capacidade de questionar o sagrado, porque quando Hashem falou para Abraham Avinu: eu te abençoarei e farei de ti que a tua semente seja tão grande como as estrelas da terra, Abraham Avinu falou: viu, mas eu não tenho filhos, né? Qualquer uma outra pessoa não tivesse nem comentado nada, não tivesse argumentado nada, não tivesse questionado nada, né? Mas de Abraham Avinu nós aprendemos isso, que temos a capacidade de questionar a Hashem
com respeito, né? Com respeito, não pode ser de forma despectiva como o caso de Caim, né? Caim também argumentou com Hashem. Hashem falou: cadê Abel? E que foi que Caim falou? Por acaso sou eu o guardião, o guarda-costas do meu irmão, né? É um questionamento, mas é um questionamento desrespeituoso, né? Então, cada vez que nós formos argumentar alguma coisa, tanto para nós aqui na comunidade, entre os justos da comunidade, entre as pessoas que participam na nossa comunidade, quanto com as pessoas de fora e quanto mais ainda com o sagrado, sempre argumente e questione com respeito. A base de toda a nossa, o nosso mundo está baseado no princípio de respeitar as outras coisas, né? Então, sempre que fazermos algum argumento, fazermos algum chamado de atenção, sempre faça-o com respeito. Mas para trazer o contraste, agora eu vou precisar que, que o meu mestre Moshe, ele procure a página 260. Página 260 do Humash, ele vai ler para nós o capítulo 32, versículo 10 de Shemot. Capítulo 32, versículo 10 e 11 de Shemot. Página 260 do Humash. E agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e os consumirei, e farei de ti um grande povo. E rogou Moisés às faces do Eterno, seu Deus, e disse: Por que o Eterno se acenderá o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com força grande e com mão forte? Isso. Então, mesmo caso, Moshe Rabbeinu está de frente com Hashem. Hashem está falando: eu vou acabar com os Bnei Israel, né? Pelo mau agir deles, ou seja, pelos pecados que eles estão cometendo, vou acabar com eles, né? E o que Moshe faz? Moshe intercede, Moshe questiona, Moshe tem a capacidade de falar para Hashem: viu, existe uma melhor forma, né? Mas uma vez cumprindo com aquilo que ficou como uma missão para nós, organizarmos as tarefas, organizarmos o nosso mundo, né? Organizar significa que quando tem uma coisa fora de lugar, quando tem algum erro aparente, nós venhamos a colocar esse erro à luz e conseguirmos mudar esse erro para o bem, né? Então nós, Bnei Israel, precisamos ver a história de Noé e entender que com as ferramentas que ele tinha na época, ele conseguiu poupar a vida do mundo, né? Mas nós, nos nossos dias, mais uma vez, como comecei o meu comentário, nos nossos dias, a nossa época exige justos diferentes, exige que as nossas condutas sejam diferentes, mas que a nossa tarefa seja cumprida, né? Com isso eu vou finalizar o meu comentário. Eu vou abrir agora o comentário do Dr. Eliyahu, né, que ele faz perguntas a respeito do número 600, número 6, número 7, né? O número 6, ele representa a capacidade do mundo, do Olam Hazé, né, do presente, né? É o limite do mundo físico, vamos a falar assim, do mundo físico, porque nos primeiros 6 dias da criação foram os 6 dias que tudo foi criado, né? Foi todos os dias que foram feitas tarefas, né? O que nós conhecemos como melachá, que são as atividades que formam parte da criação, né? Então, o número 6, ele representa isso, o limite da capacidade física, ou seja, da capacidade que nós temos de afetar ou mudar o nosso mundo através das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso corpo, das coisas que conseguimos fazer com o nosso corpo físico, né? O número 7, ele representa uma outra questão, né? O número 7, como ele mesmo falou, ele é o final de um ciclo, né? Do ciclo do Olam Hazé. O número 7 representa esse pulo que a gente precisa dar para conseguir acessar o Olam Abba. Por isso que Hashem nos deixa um presente grandíssimo que é o Shabbat. O Shabbat é uma amostra, é como um teaser, um trailer de o que irá acontecer no Olam Abba, né? Então, quando Hashem fala de 7, quando se fala de 7 na Kabbalah, é por isso, porque é um protótipo, é uma coisa que está antes de conseguir o objetivo, né? Tanto assim que o número que segue nessa reta de números naturais é o número 8. E o número 8 representa o quê? Representa o infinito, né? O infinito no mundo
ocidental. No judaísmo, o número 8 é representado pela letra Het. A letra Het representa o que nós conhecemos como Chai, que é vida, né? Que é a vida, ou seja, a vida que era a vida primordial, o que era como que era no momento que Hashem decidiu criar o mundo. Não a vida que nós conhecemos, que é limitada, né? Que é isso, mais uma vez, dos 120 anos, de toda aquela questão que através da nossa contaminação nós levamos a isso, né? Mas esse oitavo, esse Chai, esse Het, representa a vida primordial como Hashem desejava que fosse no começo. Com isso eu vou finalizar a minha participação. Bom, eu gostaria de aproveitar aqui, pegar um gancho aqui no que falou o Rabi Avinadav. Achei muito interessante. Se encheu a terra de roubo. O que é roubo? A palavra roubo é Hamas. Isso não é coincidência não, tá? E o que é esse roubo? Os sábios, eles dizem que Hamas seria violência, idolatria, incesto e homicídio. Ora, o que é violência? Senão o roubo da paz de outra pessoa. Isso é roubo. É o roubo da paz de outra pessoa. O que é idolatria? Não é mais do que o roubo da graça que a pessoa tem de poder recorrer ao eterno. É aquele que é único e que tem poder. É o único que tem poder, é o eterno. Aquele que pratica e que incentiva a idolatria, ele está roubando das outras pessoas o poder e a capacidade de entrar em contato com o eterno, aquele que de fato tem poder. O que é o incesto? É o roubo daquela pessoa de ter o seu cônjuge. Está roubando daquela pessoa o seu cônjuge. O que é o homicídio? É o roubo da vida de outra pessoa. Então, esse roubo que o Eterno aqui colocou na nossa Torá é exatamente tudo isso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Só mais um comentário antes de finalizar, desculpa que me estenda um pouquinho. Acho que podemos ir nos preparando para o Kiddush, se já estivermos ali prontos para esse último passo do nosso serviço de Shahari de Shabbat. Existe uma questão interessante que começamos esta semana um novo mês, né? O posterior ao 7º mês, que é o mês de Tishrei, que é um mês conhecido como um mês dos festivais, né? Temos Rosh Hashanah, temos Yom Kippur, temos Sukkot, temos Shemini Atzeret, temos Shana Rabat, temos Simchat Torah. São muitas festas que acontecem no mesmo mês em pouco tempo, uma atrás da outra, né? E depois temos este novo mês, que é o 8º mês, conhecido com o nome de Heshvan, né? E os sábios nos ensinam que este mês de Heshvan é um mês bipolar, né? Bipolar em um outro sentido que não é o sentido que é contaminado pela cultura atual. Bipolar é porque você consegue acessar dois polos, né? O lado positivo e o lado negativo. O lado negativo do mês de Heshvan é que os sábios nos ensinam que foi este o mês em que Hashem começou o dilúvio, né? Aproveitando essa oportunidade de fazer esse comentário. Este mês de Heshvan, os sábios nos ensinam que foi o começo do Mabul, né? Mas, contudo, o mês de Heshvan também é uma oportunidade de acessar as águas, né? As águas sendo parte primordial da nossa vida, né? Então, essa capacidade de nós escolhermos a polaridade certa para a nossa vida demonstrará se realmente estamos entendendo o que Hashem está desejando de nós, o que nós devemos fazer para conseguir acessar esse lado positivo, né? Então, aproveitar este mês de Heshvan, né, que muitos sábios nos ensinam que o mês de Heshvan é como um mês de vácuo, né? Um mês de vazio, porque fica um vazio muito grande pelas grandes festividades que tivemos no mês passado, né? Então, como este mês não tem nenhuma festividade, a próxima festividade que nós teremos é Pesach, né? Festividade, falo de Yom Tov, né? Que é o dia marcado pela própria Torá. E Pesach vai acontecer daqui a 5 meses, se mal não me lembro, se não estou tirando a conta errada. Não, peraí. Daqui a 4 meses, 4 ou 5 meses mais ou menos, né? Que será no mês de Aviv, o mês de Nissan, o mês da primavera, o primeiro mês segundo a contagem da Torá, né? Então,
esses 4 ou 5 meses são meses que são meio difíceis para o nosso povo, porque como não temos acesso a um Yom Tov, que é uma energia a mais que Hashem nos dá, ficamos expostos a outro tipo de energia. Então, a tarefa que fica nesses meses que transcorrem depois do mês de Tishrei é mantermos a nossa santidade. E por isso talvez temos a festa de Hanukkah, que se bem não é um Yom Tov, nos lembra que sempre precisamos ter luz no nosso caminho, né? Na nossa andada, no nosso processo de Tikkun, precisamos ter sempre essa luz que nos guie ao objetivo que precisamos alcançar, né? Então, com isso, finalizar a minha participação e acho que podemos nos dispor para o Kiddush, então? Vamos então ao Kiddush de Shaharit e de Shabbat. Pessoal, lembrando a você que nos acompanha de casa que estaremos voltando a partir das 18h20. Já começou a mudar o nosso horário da Havdalah, né? O nosso horário do encerramento do Shabbat. Então, a partir das 18h20, 6h20 da noite, estaremos voltando com o nosso serviço de Motzei Shabbat, o nosso serviço da saída de Shabbat, deste dia de Shabbat da Parashat de Noach. Lembrar a você que nos acompanha de casa também que, como foi avisado ontem, estamos começando uma nova transição, né? A nossa comunidade tomou a decisão de mudarmos o nosso serviço, que era feito com o Sidur completo, que é uma versão misturada entre o serviço Ashkenazi e o serviço Sefardita, e estamos mudando, então, fazendo essa transição para o Sidur Sefardi completo, né? Do costume totalmente Sefardi, né? Claro, isso irá acontecendo de forma gradual, ou seja, aos poucos, para facilitar tanto a nossa comunidade quanto aos nossos internautas a oportunidade deles participarem de forma ativa no nosso serviço religioso, né? Então, a você que nos acompanha de casa, convidamos se você ainda não tem na sua casa o seu Sidur Sefardi, adquira-o. Tem vários sites onde você pode adquirir o Sidur da Sefer, do costume sefardita, né? No próprio site da Sefer, no Mercado Livre acho que tem, no Amazon Brasil também acho que tem. Então, ou se você não tiver acesso a esse site, não saber como acessar esse site, deixe o seu comentário ou entre em contato conosco nos números que estão na descrição, que nós estaremos tentando disponibilizar para você a melhor forma de obter o Sidur Sefardi, né? Samaru vene Israel Eda hashava Lasod hashamat letorot amri Ridolam Eni oven vene Israel Odchi Leolam Sheshen yamim asa Hashem Et hashamayim ve'et aharehem Ubayom hashvi Ubayom hashvi Oy shaman ba'inafash Ubayom hashvi Ubayom hashvi
Lechaim Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagefei Amém Lechaim. Lechaim, a vida.